Olá, tudo bem? Eu sou o professor Derivaldo Rodrigues, sou brasileño, sou professor de português, vivo em um estado aqui em Brasil chamado Goiás, pero sou natural de Tocantins, o mais novo estado da federação, e é uma alegria poder aqui falar com vocês sobre a língua portuguesa. Vamos empezar este video hablando un poquito sobre la historia del idioma. O português, assim como o espanhol, também é uma língua latina, é uma língua que deriva do latim vulgar. Inicialmente era falado ali na região da Galícia, que hoje pertence à Espanha. Era conhecido como galego-português. Na região onde hoje é Portugal, deixou-se de falar o galego-português e ficou a falar apenas o português. Isso ocorreu mais ou menos ali pelo século XIV. E é uma língua hoje espalhada pelo mundo, nos 4 continentes se fala português, sendo que os países que mais se fala português, a quantidade de países que tem o idioma, o português como língua oficial, estão esses países na África, né? Nós temos na África Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. Na Ásia nós temos, por exemplo, Macau, Goa. Na Oceania nós temos Timor. E no Brasil, aqui na América, temos o Brasil. Vou falar aqui com vocês sobre diferenças fonéticas entre o português e o espanhol. Diferenças fonéticas. Em português, nós temos um dígrafo NH que corresponde a la N em espanhol. Tem também o mesmo sonido. Exemplo: mañana. Em português, manhã, com NH. Outras diferenças. Palavras com terminações em on, em espanhol. Corazón, emoción, inversión. Normalmente, em português, a terminação fica ão, né, de palavras correspondentes. Corazón fica coração. Emoción, emoção. Inversión, inversão. Outras diferenças. Ditongos. Esses ditongos, o E, o A, IE e A em espanhol, são substituídos por las vogales E, som aberto, E. Esta também é uma diferença. Em português, temos as vogais com som fechado e abertos. Normalmente, são com sons fechados. Exemplos: nuevo. Então, aqui temos um ditongo, o E. Em português, substitui pela vogal O, aberta. Nova. Puerta. O E substitui por O, aberto. Porta. Nieve. Neve. No entanto, em português, o ditongo EI substituirá pela letra E em espanhol. Primeiro, em espanhol, fica primero, som aberto. Madeira, em espanhol, fica madeira. Conjunções. La Y e E em espanhol corresponde em português sempre à conjunção E. Em português só há a conjunção E. Em espanhol, às vezes se usa o E
quando a outra palavra começa com H, com I. Em português, isso não existe. Exemplo, em espanhol, pan e leche. Em português, pão e leite. Padre e hijo, em espanhol. Em português, sempre com E. Pai e filho. Las vogales. A em espanhol, sempre aberto. Em português, o A, em algumas palavras, tem o som de an, som nasal. Né? Nem sempre é aberto. Às vezes pode ser aberto. Por exemplo, em espanhol se diz pan, som do A aberto. Em português se diz pão, som mais fechado. Banho, né, em espanhol. Adelante, o som sempre aberto. O E, em espanhol, vogal E, sempre fechado. Ella, em português, ela, aberto. O, em espanhol, sempre fechado o som. Digo ojos, em português, olhos, certo? E vou falar também com vocês sobre as contrações, algumas contrações em português. As contrações em português são muito comuns entre a preposição de e outro elemento, e também com a preposição em, né? São as mais comuns. Em mais eles, pronome eles fica neles. Em mais artigo o fica no. Em mas aqueles, pronome demonstrativo, fica naqueles. De mas aqui fica daqui. Daqui em diante vou estudar todos os dias, por exemplo. Em mais esta fica nesta. Há outras contrações com a preposição para mais a, que fica pra, que é muito comum aqui no português informal, coloquial, no uso coloquial do português. Para você, né, não falar que não falei das rosas, por exemplo, né? Então, o pra, a contração pra é muito comum aqui, sobretudo no Brasil. Creio que estas são as contrações mais comuns, e ao longo de nossos vídeos vamos falar mais sobre eles. Por hoje é isto. Hasta la próxima.